Oi? Oi, tudo bem, Pacitos? Estamos aqui nós de novo, nós três. Que legal, hein? Sabe quem nós vamos apresentar hoje? A Joana! A Joana, uma advogada. Advogada? Nossa! Eu não entendo nada desses leis e tudo isso. Ah, mas com a Joana vai ser fácil, sabe por quê? A Joana Doin, ela tem o poder de iluminar esse assunto que parece tão difícil, ela descomplica. Ah, é? É, ela é sócia fundadora da Doin Mancuso Advogados Associados. E lá eles têm o propósito de iluminar, consolidar e transcender juntos o direito, consolidando relações virtuosas. É isso que eles fazem. E a Joana Doin adora contribuir. E ela tem contribuído com a gente do Passo a Passo e vai contribuir com todos os centros de ecoterapia do Brasil com esse vídeo que ela vai fazer para nós. Vamos falar de CBO, vamos falar de leis trabalhistas, de contratação e mais algumas coisinhas, principalmente nessa época de pandemia. Tem um monte de medida provisória que a gente fica assustado, mas ela descomplica e vai explicar pra gente. Vamos assistir? Não vamos perder nada. Vamos lá? Vamos lá, eu tô muito animado! Vamos lá! Vamos com a Joana Doin. Pacito, tudo bem? Vou falar com você, Pacito. Perdão! Olha, eu e a Stephanie, nós gostaríamos de abrir um centro de ecoterapia, sabia? Nós, sim! Eu não sabia disso, Pacito. Novidade! Desculpa, Tá bom, então vai lá, continua. Nosso problema é que Stephanie, ela não tem carteira de trabalho. Não pode falar isso. Mas é verdade. Será que preciso uma carteira de trabalho? Você quer trabalhar com uma equipe ou só com a Stephanie? Então, eu acho que o Andy Brasil, eles falaram que precisa de uma equipe mínima. Uma equipe mínima, isso mesmo. Precisa de uma equipe mínima em um centro de ecoterapia para começar o trabalho. Isso. Então, a gente está falando com a pessoa certa, como contratar essas pessoas e o que é juridicamente legal, né? Como que funciona esses trâmites aí, né, Pacito? Isso mesmo, gostaria de saber. Então, vamos lá. Pacito, eu tô muito feliz. Você é o meu primeiro cliente não humano que eu vou ter. Que legal! Eu vou te ajudar muito. Fica tranquilo. Então, você quer montar um centro de ecoterapia? Isso. Muito bom. Mas se é você que vai montar esse centro de ecoterapia, você não precisa de carteira de trabalho, porque você não vai ser empregado de você mesmo, né? Você é a pessoa que está empreendendo, certo? Então você é o sócio, fundador, empresário. Então, agora temos um Pacito empresário, é isso? Isso. Alguns modelos, Pacito, que você pode escolher. Conta mais para mim qual é o objetivo desse centro, quem são as pessoas que você quer contratar. Você precisa contar um pouco mais desse cenário para poder te ajudar. Eu preciso de uma equipe mínima. E que nós, Cláudia, você sabe, tem experiência. A equipe mínima é que é assim, né, Pacito? Geralmente são pessoas apaixonadas, como você e a Stephanie, que sabem muito bem a área do cavalo, sabem a área terapêutica, mas têm dificuldades na parte burocrática, na parte de contratação de pessoal, na parte de gestão. E aí, né, Joana, a gente tem que comentar que existe uma associação nacional de ecoterapia que preconiza uma equipe mínima para se trabalhar num centro de ecoterapia, seja ele do terceiro setor, que a grande parte dos centros de ecoterapia, ou uma grande parte dos centros de ecoterapia, optam por ser uma associação sem fins econômicos, e outra parte do centro de ecoterapia optam por ser uma empresa do segundo setor. E temos ainda, que é uma pouca parcela, que é um setor público. Mas todos eles, independente do setor, precisa ter uma contratação legal de pessoal, né? Então vamos falar um pouquinho de como seria essa contratação
dessas pessoas. Tem uma nova lei trabalhista também, que eu acho que mudaram algumas coisas. Nova lei que é de 2017, né? Novembro de 2017, né? Mas que mudaram algumas formas da gente pensar essa contratação. E gente é a coisa mais importante junto com os cavalos num centro de ecoterapia. Sem equipe a gente não faz um centro funcionar, né? Eu começo falando para você, Pacito, que a diferença entre ser do segundo ou do terceiro setor, ela é relevante, tá? Porque se você for do segundo setor, você tem algumas alternativas que você não tem no terceiro e vice-versa. De qualquer maneira, o seu negócio, já que você vai ser um empresário a partir de agora, ele tem um objeto social, certo? Então, ele tem um objetivo que precisa estar descrito. Tudo que for trabalho feito por esse time dentro do seu objetivo social, do seu objeto social, que é o que para que você nasceu, né? Então, assim, meu escritório nasceu para fazer advocacia. Para que nasceu dentro de ecoterapia? Para a ecoterapia. Então, todas as atividades que estiverem diretamente relacionadas com isso, num primeiro momento, precisam ser exercidas por sócios ou empregados. Tá? E aí eu acho que vocês estão puxando para a gente falar um pouquinho mais dessa relação de empregados. Não necessariamente precisa ser só com empregados, mas não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. Não existe. Muita gente acha que um advogado bom ou um advogado ruim é aquele que ensina a maneira certa ou a maneira errada de fazer a coisa errada. E aqui não. Aqui a gente ensina a maneira certa de fazer a coisa certa. Tá? Se você for ser o único responsável, o único sócio, né? Ou o único administrador dessa empresa, os seus colaboradores, as pessoas que colaboram com o seu centro de ecoterapia, podem ser também sócios, se você estiver no segundo setor, ou precisam ser seus empregados, se você estiver no terceiro setor. Elas até podem, e aí você está falando da reforma trabalhista de 2017, né, Claudinha? Ela autoriza que mesmo aquilo que não é atividade fim do meu negócio, possa ser de um terceiro, tá? Mas com o pergaminho de requisitos que eu acho que, sinceramente, não vale a pena, porque tem que ser através de uma empresa de intermediação de mão de obra. Essa empresa não pode estar no Simples Nacional, tem que ter cadastro no Ministério da Economia. Então, é mais difícil você terceirizar do que contratar diretamente, tá? Para aquilo que não é a sua atividade fim, então vamos supor que você precise de alguém para cuidar da cozinha do centro, né? Essas pessoas você até pode terceirizar. É possível que você tenha atividades acessórias, que são aquelas atividades satélites à principal, através de prestadores de serviço. E aí é assim, a presunção é que todos são empregados. Se você não tiver nada, nenhum contrato, nenhuma formalidade, a gente vai para a presunção, que é CLT, tá? Para você sair da presunção, você tem que ter o documento. Então, uma primeira dica ou é sócio ou é empregado para atividade fim. Para a não atividade fim, o objeto social, no caso dos estatutos, né, das associações, eu posso ter prestadores de serviço ou empregados. Sendo que, se eu for ser prestador de serviço, eu preciso de um documento. Só o apalavrado não é suficiente. Eu preciso comprovar. Por quê? Porque ele não é a presunção, ele é a exceção da regra geral. A regra geral é que eles precisam ser empregados. Agora, muita gente acha que ter empregado é coisa ruim, né? Isso vem aí de uma carga, nossa, social, getulista, lá de 1943, onde, num primeiro momento, o Estado era um Estado extremamente opressor nas relações de trabalho, e aí a gente falava que o direito do trabalhador era um direito que precisava preservar a dignidade humana. Imagina, olha só, o Estado precisava intervir a garantir que o empregado não ia morrer, não ia se acidentar, não ia faltar dignidade. Era isso que acontecia na década de 50. Depois, lá para 70, 80, chegando a meados dos anos 90, a gente teve uma pirâmide inversa disso. E aí os colaboradores na era do conhecimento passam a ser verdadeiros senhores feudais dessas empresas e colocam o empresariado
o empresário vira refém deles. Então, tudo é muito difícil, as cláusulas sociais crescem muito, fica muito caro ter uma empresa no Brasil. E os empresários, os empreendedores, é isso mesmo, passam a ser verdadeiros reféns disso. O milênio virando, a gente já tem relações, graças a Deus, mais equilibradas, onde na era da consciência não tem mais cada um de um lado. Então, o que eu quero te dizer é que nesse momento, ainda mais com todas essas boas intenções, você pode ter empregados numa boa relação, você pode ter empregados num custo que não é tão caro, sem que isso traga um prejuízo, um risco muito grande para você. Tá? Seu empregado é seu parceiro, ele precisa ser seu parceiro. E uma outra coisa importante, Pacito, não esquece. O direito do empregado não fala do direito dele, sabia? Tu acha que o direito do trabalho fala sobre o direito do trabalhador, né? Não, mas não é. O direito do trabalho fala sobre as obrigações da empresa. E das obrigações da empresa a gente não pode abrir mão. Se fosse do direito do trabalhador, eu podia pegar esse direito e jogar no lixo, não podia? Ele é meu, faço o que eu quiser com ele. Mas das obrigações a gente não pode abrir mão. Isso significa dizer que eles não são negociáveis. Como diz meu filho, eles são imexíveis. A gente não mexe neles. A parte disponível do direito do trabalho ela é pequena. A maioria dela ela é indisponível. Tá? Então, assim, Pacito, se eu faço um contrato com você e eu combino que eu vou te matar, e eu cumpro esse contrato, o que vai acontecer comigo? E sou eu que vou te matar. Pacito, não pode. Mas você não pode me matar. Vai presa, né, Pacito? Vai presa? Não pode. Eu vou presa, Pacito, embora eu tenha só cumprido um combinado nosso. Com as férias é a mesma coisa. Eu posso combinar com você que eu não tenho direito a elas. Mas se você combinar comigo, só fizer um documento e se não me pagar, você também vai sofrer essas sanções, entendeu? Porque assim como a vida, as férias são direito indisponível. A gente não pode negociar, eles são imexíveis. Tá entendendo? Sim. Então tem que dar férias para os colaboradores do seu centro de ecoterapia. E é mais do que justo, né? Porque um profissional da ecoterapia trabalha muito. De nós. No seu modelo de negócio, no seu orçamento, né, na sua estrutura e no seu planejamento, você precisa prever não só a remuneração deles, mas também os encargos trabalhistas sobre isso. Férias, 13º, FGTS, INSS, registra a carteira dele e aí você não vai ter problema, e nem ele, porque ele vai ter o direito dele garantido porque você cumpriu a sua obrigação. Entendeu? Muito não bom. Não dá pra negociar, não é negociável. Muito bom a Joana falar isso, Pacito e Stephanie, já que vocês estão abrindo um centro de ecoterapia, porque esses custos, né? Porque a pessoa fala assim, eu vou ter 3 terapeutas, um psicólogo, um fisioterapeuta e um instrutor de equitação, que é a equipe mínima preconizada pela Associação Nacional de Ecoterapia. Esses profissionais vão estar sendo contratados pelo regime de CLT, como a doutora Joana está falando, e nesse salário, além do salário, nós vamos ter os encargos trabalhistas e calculando tudo isso, a gente vai ter um custo anual desse funcionário que a gente coloca em projetos. Quando é o caso de uma associação sem fins econômicos, a gente participa de editais de projeto para mandar o custo desse profissional. Não pode esquecer de nenhum desses encargos que a Joana está falando. Então tem as férias, tem o 13º, tem o PIS, tem e todos o FGTS, o INSS. Então tem tudo isso que precisa ser previsto e colocado no projeto, senão eu vou fazer conta errada e aí a conta não fecha no final do ano. Agora, Pacito, tem uma parte que é negociável, que é mexível. Qual é isso? O valor do salário acima do piso, você pode negociar pagamento e concessão de férias, você pode negociar alguns adicionais, se ele vai lá para o centro de ônibus ou se não tiver, entendo que os centros devem acontecer em lugares mais afastados, até pela necessidade do espaço, não em grandes centros urbanos, como é que ele chega até lá,
se tem combustível envolvido, fretado, se tem transporte público que chega na região, né? Se ele vai ter um telefone que você vai ajudar a dar ou não, se ele vai dormir lá no centro, deve ter gente que dorme por lá, né? Sim. Então, como é que isso fica combinado? Se é um aluguel ou se é um empréstimo do espaço para onde ele está dormindo, tá? Tudo isso é negociável, Pacito. E então, tudo isso deve estar no contrato? Tudo isso. Se você não colocar no contrato, você vai lá para a vala geral. Lembra da regra da presunção? Que tudo é salário, que essa relação é uma relação trabalhista. E aí o seu risco fica muito alto, não vale a pena, né? E não é isso que você quer também com o seu time, né? Você quer fazer a coisa certa do jeito certo, não é? Sim, porque tudo tem uma outra lição. Fazer a coisa certa do jeito errado dá errado também, viu? Tudo isso. Então, conhecimento nesse momento é muito importante. Muito. Né? Por isso que a gente chamou aqui uma especialista para falar disso para nós. Uma dica legal, Pacito, se você quiser, você deva ter um documento coletivo do seu time que serve para todo mundo, sabe assim? Tipo, sabe os decretos? Dentro lá da sua nação, meu centro, você vai ter a sua regra interna. Então, você vai ter a sua Constituição, o seu decreto, onde aquilo cabe para todo mundo. Como que é a jornada de trabalho, quando que é atraso, quando que não é, se é flexível ou não. Você já pensou ligar a televisão e o jornalista, não tem nenhum jornalista lá para ver o jornal? Não é justo, né? O aluno chegar lá para fazer aula e ninguém aparecer. Então, o que que dá e o que que não dá para flexibilizar? O que que é admissível ou não? Se você chegar numa tribo indígena hoje, você vai saber se comportar? Eu preciso saber como funciona e saber os valores deles, hein? Também para ficar tudo bem juntos. Da mesma maneira, essa reforma trabalhista que a Claudinha falou, ela também tem tem força de lei. E ela obriga vocês. Então, é uma dica muito importante para quem está montando o centro, que além dos contratos individuais, possa ter um documento coletivo que preveja direitos e obrigações, né? Todo mundo tem direitos e obrigações. E as regras de convivência do seu espaço. Muito bom. Nós temos a carta de valores também, né, Pacito? Isso, sim. Temos para os funcionários e para os voluntários. Uma carta de valores. É sensacional, as condutas também. E aí a sua Constituição ou a sua regra interna, ela vem para direcionar e tangibilizar essas condutas. Isso. Tá? Daquilo que não é negociável. Então aqui dentro não pode andar de salto alto. Não pode. Tá bom, não pode, não pode. Vocês podem subir no cavalo? Alguém sobe em você de salto alto? Não! Dói para caramba! Meu escritório só pode entrar de salto alto lá no meu escritório. Então você não gostaria? Não, eu não gostaria. Tito, eu vou fazer uma pergunta para você e para a Stephanie também. Vocês vão começar agora e vocês provavelmente não vão ter uma demanda tão grande e nem um recurso para pagar as pessoas em tempo integral. Ou elas vão começar a trabalhar de segunda a sábado lá. Ou não? Vão começar com alguns dias. Alguns dias. Alguns dias. Quem sou eu como cavalo? Então tem que ser, né, um contrato aí por tempo parcial. Vamos perguntar para a doutora Joana se é possível um contrato de trabalho por tempo parcial. Se isso está na lei, se isso é comum. Como que faz isso? Sim, olha, você tem algumas alternativas quando você não precisa desse colaborador o tempo inteiro lá na sua empresa, tá? Você pode fazer o contrato de trabalho pelo regime de tempo parcial. Ele está previsto no artigo 130A da CLT. Ele é bem legal. É um artigo que foi inserido pela medida provisória de 2001, que veio da indústria metalúrgica, sabia? Porque eles não queriam demitir uma crise que aconteceu no início da virada do milênio e mais de 40 mil pessoas seriam demitidas aqui no Brasil. E aí, para que preservassem todos os empregos, eles resolveram reduzir a jornada de todo mundo pela metade. Então, todo mundo passou a trabalhar pela metade, receber pela metade, e ninguém foi demitido. E aí, essa história ficou bonita, que acabou inserindo esse artigo na CLT. Olha que legal.
Mas também tem outras alternativas, tá? Porque no tempo parcial, você sabe quando que você quer que o empregado vá, né? Então, assim, eu quero você aqui só segunda, quarta e sexta, tá? Tempo parcial você pode fazer até 26 horas com possibilidade de hora extra, ou até 30 horas por semana sem possibilidade de hora extra. Ele exige um contrato especial também, e você não pode fazer banco de horas com ele, tá? Até a reforma trabalhista, as férias também eram proporcionais. Isso já acabou. Há 3 anos, todo mundo tem direito de férias. Há 30 dias de férias. Mesmo estando no tempo parcial. Tudo bem? Férias vão ser menos. Eram até de 2001 até 2017, as férias eram proporcionais nesse regime. Agora não são mais. Você já tem 30 dias de férias, mesmo estando no tempo parcial. Mas existem outras alternativas também, se você quiser. Você quer que eu te conte? Pode, por exemplo, ter alguém recebendo por hora. Sabia? Diarista é diferente. Então, o horista ou o diarista, ele pode chegar até a trabalhar 8 horas por dia, não tem problema. Mas você chama ele por hora, tá? Mas ele não vai ter férias. Férias nas mesmas condições. Ele tem 30 dias de férias também. Tem tudo direitinho, igual os outros empregados. Mas ao invés de ele receber por mês, ele recebe por hora. Então você pode prever 2 horas no mês, por exemplo. Ele vem dar uma aula a cada 15 dias. Ele tem 2 horas no mês. É possível que você pode fazer isso. Tá? Então não tem um mínimo de horas. Não tem um mínimo. Uma hora. Uma hora. Uma hora. E aí o mínimo dele, que tem o salário mínimo, é mensurado por hora. Então essa é uma alternativa boa para você. Só não esquece que você tem que pagar, e aí o contador vai saber, tá, Pacito? Porque para montar um centro você também vai precisar de um contador. Ele vai saber que você tem que pagar o descanso semanal remunerado. Todo turista tem direito ao descanso semanal remunerado. Que vai mais ou menos 1/6 do valor da hora precisa ser acrescentado. Porque o domingo que você descansa, ele é pago, né? No mensalista. Sim. E aí, como ele recebe por hora, eu preciso pagar o domingo dele. Por isso que tem esse adicionalzinho, tá? E ainda tem mais um tipo, que é o chamado intermitente. O intermitente, você não sabe quando você vai chamar ele. Pode ser que você fique 3 meses sem chamar ele. E aí, você chama ele com prazo de antecedência e ele fala, quero ir ou não quero ir? Se ele falar que quer ir, ele tem que ir. Se ele falar que ele não quer ir, não tem problema, você chama outro. Então, o intermitente, você não tem previsibilidade, você não sabe quando que você quer ele. É quase um freelancer, né? Só que ele é seu empregado. Ele está submetido às regras do seu centro, ele tem a subordinação, que é o que a gente chama. Quando você chama ele para trabalhar, ele precisa cumprir as obrigações. Mas eu posso ficar com o contrato dele congelado por 2, 3, 4, 5 meses, por exemplo. E ele só recebe quando trabalha? Quando trabalha. E aí os acordos de cada chamada são feitos, e aí eu acerto, fecho a conta e passo a régua ao final de cada tarefa que eu mando para ele. Tem isso lá na França? Sim, tem isso. Agora você lembra, eu lembro. Tá bom, muito bom, gostei. E uma outra pergunta. Posso perguntar? Pode. Ela falou alguma coisa que você ficou em dúvida? Não, eu quero ir na pergunta bom. seguinte. O que é banco de horas? E como faz esse negócio lá? Banco de horas, o que é banco de horas? Isso. Não é um banco que você fica fazendo hora, não, viu? Não. Banco de horas é assim, você senta lá e fica fazendo hora esperando alguém chegar. Brincadeira, Pacito, não é isso não. Graças a Deus que não é isso. Até porque você sentado no banco vai ficar um pouco desconfortável, né? Não vai ficar muito gostoso. O banco de horas, Pacito, ele é uma conta corrente que você tem. Ao invés de creditar e debitar dinheiro, você credita e debita tempo. Então, é uma maneira de você flexibilizar, de você trazer um pouco de leveza, para que se um dia um colaborador seu precisar sair mais cedo, porque ele tem um médico, ou porque aconteceu alguma coisa, você não precisa ficar preocupado se aquele trabalho dele foi feito ou não. Ele compensa no dia seguinte. Quando feito no mesmo mês,
Por exemplo, hoje eu vou ficar até mais tarde, porque amanhã eu quero sair mais cedo. Não precisa nem formalizar. A reforma trabalhista já aprovou isso. Quando é no mesmo mês. No final do mês eu vou pagar o que eu tinha combinado mesmo, né? Então não tem problema, tá? Se você tem o sindicato, que é lá o grupo de pessoas que ajuda vocês nas relações de trabalho. Se esse sindicato diz que você pode ter até 1 ano, você tem até 1 ano para compensar ou para pagar essas horas. Se você não tem o sindicato, você tem que prever. Lembra que eu falei da sua Constituição? Da sua regra interna? Você tem que ser previsto lá. Sim. E aí você tem até 6 meses para compensar essas horas. E aí o que acontece? É porque assim, o Estado, ele entende que existem condições naturais de trabalho. Então ele estabelece alguns limites do que deixa de ser saudável, do que deixa de ser bom para a saúde. Tudo bem? Então ele entende 5... ele tenta colocar a gente como empresa, o empregador, no prumo com 5 assuntos. O primeiro deles é um lugar perigoso. O Estado entende que a gente não pode trabalhar num lugar perigoso. O Estado entende que trabalhar de noite é pior para a saúde. Ele entende que se eu trabalhar num lugar que não é perigoso em si, mas que com o tempo ele pode me causar dano, a gente chama de insalubre, tá? Como, por exemplo, os hospitais agora, né, com a pandemia, tá? Não tem um perigo imediato. O governo diz que a diferença entre perigoso e o insalubre é que um mata rápido e o outro mata devagar, tá? Ele entende que você não pode ficar sendo transferido toda hora de um lugar para o outro, que o empregado tem que ter uma moradia fixa. E ele entende que você não pode trabalhar mais do que o razoável, que seriam 8 horas por dia. E esse último adicional, ele é chamado de adicional de horas extras. Quando você tem o banco de horas, você não paga o adicional, porque você compensa. Então você troca 1 por 1. Se você não compensar, você tem que indenizar o empregado com 1 a mais do que ele teria direito por aquela hora. Então para a empresa é bem bom, viu? Pode ser bem interessante ter um banco de horas. Passo a passo, a gente tem uma relação de muita entrega com os nossos colaboradores, né? Sim. Então isso é muito tranquilo, porque se trabalha mais, a gente também deixa folgar em algumas emendas de feriados, e quando a pessoa precisa e não vai comprometer nossos clientes, também tem uma liberdade. Essa confiança é uma relação muito importante entre empregador e empregado também, né, Joana? Importante, e ela sempre precisa existir, né? Inclusive, ela é a base do direito do trabalho. É que existem algumas funções ou algumas atribuições, responsabilidades, em que o Cronos ele é muito importante, né? Já pensou, a gente vai assistir uma ópera e o cantante não está lá no palco porque achou que esse dia não precisava chegar na hora? Então, existem momentos de entrega em que estar no horário pode fazer muita diferença para a gente poder exercer o nosso propósito, tá? Eu quero fazer uma pergunta para a Joana agora, Pacito, você permite? Pode. Que muitos profissionais de centros de ecoterapia, em 2013, eu até contribuí com o Ministério do Trabalho para a gente montar a CBO e com a FIP, então nós montamos a CBO do ecoterapeuta. E a CBO é 226315, tá lá, ecoterapeuta. E tem todas as atividades, todas as funções, toda a necessidade de formação de um ecoterapeuta. E por que foi importante? Porque ecoterapeuta ele pode ser psicólogo, pode ser fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, vários profissionais da área da saúde e vários profissionais da área da educação. Inclusive são só denominados ecoterapeuta profissionais da saúde e da educação, que tem uma formação superior e que fez um curso no mínimo de 80 horas em ecoterapia. E essa tem controvérsias, porque tem pessoas, porque tem pisos diferentes do psicólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional não, porque é o mesmo conselho. Mas tem diferença de um conselho de classe para o outro na sugestão salarial. E aí nós, o Instituto Passo a Passo, tenta pegar o piso máximo, o que é maior dentro dessas áreas, e nos baseamos pelo piso maior
das áreas e também a carga horária, porque profissionais como fisioterapeuta só pode trabalhar 30 horas. O ecoterapeuta não, ele pode trabalhar 40. E é claro que nós, como nós somos uma empresa, uma associação ética, o que nós fazemos? Não deixamos um terapeuta trabalhar mais do que 24 horas em atendimento na pista com o praticante, porque lidar com atendimento de pessoas com deficiência e tal, traz um desgaste físico e emocional também, intelectual, que a gente precisa cuidar da saúde desse trabalhador. Mas ele pode fazer outras atividades, como nos ajudar em projetos, em pesquisas, atividades administrativas, né, que estão dentro da CBO, atividades de pesquisa científica, dentro da área da ecoterapia. Então, a CBO, ela veio, ao meu ver, para organizar esse grupo de profissionais que pode estar atuando na ecoterapia. E uma dúvida assim, quanto pagar para o ecoterapeuta? Porque não tem. Nós nos baseamos assim, pegamos o piso maior dessas classes e nos balizamos por esse. Qual é a sua sugestão? O que você fala? O que é CBO? Falar para o pessoal o que é a CBO, né? Então, como isso vem aí? O que você tem a contribuir para a gente? O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, feita pelo antigo Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia. E ele é a base do CAGED, que é o Cadastro Anual Geral de Empregados e Desempregados. O nosso governo precisa entender quem que está fazendo o que em que lugar. Então, toda vez que uma empresa contrata ou demite um empregado, o governo sabe o que está acontecendo com a população brasileira. Tá? A base é essa. E aí o CBO ganha uma segunda grande importância, que é ajudar a que essas relações trabalhistas também estejam bem categorizadas, tá? Quando você faz o registro da carteira de trabalho, você vai fazer, né, Pacito? Registro da carteira de trabalho lá dos seus empregados. Eu vou fazer. Você precisa colocar o CBO e você precisa informar o Ministério da Economia qual é a atividade que ele está fazendo. Então, essas são informações burocráticas e relevantes, tá? Vamos ao seu CBO. Se a gente tem um CBO de ecoterapia, é importante dizer o seguinte: a qualificação profissional não se confunde com a formação acadêmica para as profissões que não são regulamentadas. Vou dar um exemplo. Eu sou advogada. No meu caso, a minha profissão ela é regulamentada, tá? Eu só posso exercê-la porque eu fiz faculdade de Direito. Então, a minha formação acadêmica se confunde com o exercício profissional. A saúde e a educação, que é o que vocês falaram, provavelmente o ecoterapeuta vem de uma das duas áreas para garantir que venham de profissões regulamentadas. Então, é uma suposição. Você está me contando essa história agora, a minha suposição é que tenha sido essa a intenção do legislador, tá? Mas para o exercício dessa atividade, eu não preciso necessariamente seguir o piso da minha categoria de formação acadêmica. Essa é a minha opinião. Da mesma maneira, a gente tem isso com professores de música. Por exemplo, um professor de pilates. Só para a gente também pegar emprestado outros exemplos. Um professor de pilates ele pode ser educador físico ou fisioterapeuta, tá? Não é porque ele é fisioterapeuta que eu tenho que pagar como se eu fosse uma clínica de fisioterapia, porque eu não sou isso. Então, o que vai ser mandatório é aonde ele está trabalhando. Você falou que tem profissionais de saúde, né? Vamos supor que seja um psicoterapeuta, um psicólogo. Ele só vai seguir o piso de psicologia se estiver numa clínica ou numa empresa de psicologia. Ou seja, se a atividade profissional for a mesma da formação, tá? Eu poderia ser professora de uma faculdade, como sou, e nem por isso eu preciso receber ou atender ao piso de um advogado. Por quê? Embora eu tenha uma formação de advogado, eu não estou num escritório de advocacia. Eu estou numa faculdade. E por isso eu não vou seguir o piso do escritório de advocacia e sim de uma faculdade, tá? Da mesma maneira, vocês não são uma clínica de psicologia. Vocês são um centro de ecoterapia. Então vão seguir os pisos, se não tiver um sindicato específico, que eu acredito que não haja, vão seguir o piso estadual ou nacional. Essa é a minha opinião. Agora, se por uma questão de política interna
vocês desejam que essa pessoa trabalhe menos, como eu disse, o Estado fala do mínimo necessário. E toda vez que o Estado estabelece um máximo de horas ou um mínimo de dinheiro, são balizadores. Não significa que vocês não podem ou só podem fazer daquele jeito. Existem centros que, como estão no início, provavelmente não vão poder pagar mais do que o piso ou não vão poder contar com menos tempo de trabalho do que o previsto na lei. Então, são referências de ponta, a gente chama. Mínimo de trabalho, mínimo de pagamento, máximo de trabalho. Tá? E se tem uma gestão humana, ética e próspera, o centro vai crescendo e os profissionais vão crescendo junto, né? Então tem aquele combinado interno que você disse no começo da nossa conversa, né? Tem que estar bom para todos os lados, né? Cada um tem um talento, então pode contribuir, é isso, né? Isso, tem que contribuir com o seu talento. É muito legal falar disso, né, Cláudia? Porque a moralidade e a legalidade, elas precisam andar juntas, tá? Não deixe de fazer nada porque é legal, achando que é imoral. Então, ainda que seja legalizado, se na sua cultura, do seu negócio é imoral, não faça. E vice-versa. Por mais que você ache que é moral, se for ilegal, não faça. Então, você tem que ter os dois critérios, o da moralidade e o da legalidade. Entendeu, Pacito? Entendi. Muito importante isso que a Joana tá falando, Sim, hein? muito. Você tem que ficar com as anteninhas ligadas e cumprir a risca, ok? Tem que ter olho sistêmico, hein? E como que tá nosso povo trabalhando, nossos colaboradores? Tá com saudade deles? Muito. Por quê? Todo mundo sabe que tem a pandemia, agora a quarentena. E todos os profissionais, nossos terapeutas, eles estão fazendo teletrabalho. Atendimento no telefone. Sim. E então, mas tudo isso faz uma mudança lá no contrato, precisa colocar. O que acontece? Sim, precisa colocar. O teletrabalho, Pacito, ele já era admitido pela reforma trabalhista, tá? Mas aí, com essa história do isolamento social, a gente não pode sair, né? Não pode mais abraçar, não pode beijar, não pode ficar perto, né? Não tem jeito. Tem que ir para o teletrabalho, cada um na sua casa. E aí a gente precisa fazer um documento onde preveja as condições de trabalho em casa. As funções não são exatamente as mesmas, a gente chama de funções análogas. Tem que dizer quais são, tem que dizer qual é o combinado do tempo de trabalho, né? Existe um tipo de regra chamado medida provisória, que o governo faz quando precisa resolver uma coisa só por um momento, assim, não é para sempre, tá? E a gente tem uma medida provisória, tem duas grandes medidas provisórias da pandemia. A primeira delas disse que o teletrabalho ele não precisa nem da concordância do empregado, é a 927, nesse ano, no dia 23 de março. Essa medida provisória fala assim, ô patrão, pode mandar o seu empregado para casa, avisa para ele, ainda que seja de forma eletrônica, combina com ele essa relação que está valendo, tá bom? E aí, se precisar, você chama ele em 2 dias. Tem que dar 2 dias de prazo para chamar ele de volta. Tudo bem? De volta para o trabalho. Por isso não entendi. Presencial. É isso, né, Joana? Vai ter gente que não vai querer voltar o tempo inteiro, não. Não. Gostou de ficar em casa, hein? Tem muita gente que vai ficar um dia em casa fazendo ligações, né? Vendo as coisas burocráticas, fazendo planejamento das aulas. E aí, no dia que estiver lá no campo, no teatro, lá na hora do show, aí vai presencialmente. Então, pensa bem nisso. De repente, você consegue já fazer um meio termo. Mas, e olha, com essa pandemia, tem muitos centros de ecoterapia que estão mandando profissionais embora, porque não pode fazer uma solução. Tá entendendo? Não é a única solução, não, Pacito. Lembra que eu falei que tinham 2 medidas provisórias? Eu só te contei da primeira, mas tem uma segunda, que é a 936. Eu falei da 927. A 936 veio no dia 1º de abril. E ela falou assim,
Quem precisar, o governo ajuda. Você congela o contrato, a pessoa fica em casa, o governo paga o que ela teria direito a receber a título de seguro-desemprego. E aí tem as regrinhas, né? Eu posso congelar o contrato e o governo paga o valor do seguro-desemprego. Se a minha empresa faturou mais do que 4,8 milhões em 2019, ela paga até 70% do que seria do seguro-desemprego, você paga 30%, tá? Agora, se o seu empregado recebia mais do que 3 salários mínimos, que é R$ 3.125, aí você precisa do sindicato para fazer a suspensão. Você não pode fazer sozinho, não, tá? Você vai lá, bate lá, ó. Falou, sindicato, me ajuda aqui. Me ajuda porque eu preciso suspender esses contratos. E também pode, Pacito, se você quiser, reduzir a jornada reduzindo o salário. Você pode reduzir em 25%, 50% ou 70%. E aí você paga na proporção e o governo paga a outra parte, viu? E pagar a outra parte integral. Então ele fica com o salário integral. Sempre com base no seguro-desemprego. Então, assim, as referências da empresa são salário base e as referências do governo são seguro-desemprego. Se eu tenho uma pessoa, e o máximo de seguro-desemprego são R$ 1.800. Então, sempre você tem que pensar que a referência deles vai até o teto desse benefício, né? Que seria o que eles pagariam caso estivesse demitido, tá? Lembrando que um profissional que ganha R$ 3.000, se eu reduzir a carga dele por 50%, vou reduzir o salário por 50%. Você vai pagar 1.500 e o governo vai pagar 900. Porque você vai pagar 50% do salário base, de 3.000, e ele vai pagar 50% do que seria devido ao seguro-desemprego, que é 1.800. E esse é um momento que todo mundo vai sofrer, né? Não tem jeito. O empregado vai sofrer, o empresário vai sofrer. A gente precisa segurar as contas e ficar em casa, esperando esse bichinho invisível ir embora de vez, né, parceiro? Será que estou de volta tudo normal também? Com a diminuição do salário, tudo isso, depois volta tudo normal. Mas é assim, o tempo que o governo pagou o salário do seu empregado é o mesmo período que você não pode demitir ele na volta. Então, se você usou, porque a suspensão, que é quando congela, você pode fazer até 60 dias. E a redução, mais 30. Então, são 90 dias de redução no total e 60 dias de suspensão. Durante esse período, se você usar todo esse dinheiro do governo, você não pode demitir ele por até 90 dias depois. Porque o programa é para preservar o emprego. Então tem que preservar, né? E nossa equipe é muito boa, né, Pacito? Nós vamos guardar todo mundo. Guardar todo mundo. E vamos perguntar para Joana se tem mais alguma coisa importante, algum recado que ela quer dar para o Centro de Ecoterapia. E se ela acha que a gente perguntou tudo que é o mais importante nesse momento. Será que vai funcionar no Centro de Ecoterapia? Eu acho que vai. Olha, existe um artigo da CLT, Pacito, que diz que o empresário ele tem que entender a responsabilidade social da empresa. Então, toda empresa tem uma função social. Eu acho que só a sua boa intenção de fazer a coisa certa do jeito certo, de ser justo, ético, humano e próspero, já vai te ajudar bastante. Só precisa da orientação correta agora. Eu vou te contratar. Tá vendo? Meu primeiro cliente não humano. Adorei. Sabe, faremos de capital humano, de recursos humanos, de departamento pessoal, tudo isso aí. Nós seremos de gente. De gente. Você quer saber como ela chama esse o que é isso? Setor? Sim. Ele falou que tem gente que fala de que é capital humano, recurso humano, departamento pessoal. Ele falou que no fundo, estamos falando de gente. E como você denomina esse lado da empresa, esse empreendimento da empresa? E são as relações da nova economia. Pode colocar lá. Escreve, Torani. Eu escrevo, pode deixar. Relações da nova economia. Quem falou de nova economia com você, Pacito? É como se chama? O Marcelinho. O Marcelinho, o Tranjan. Tá. E a Joana também trabalha na nova economia. Não em tudo. Conte sempre comigo, Pacito.
muito obrigado. Uma maçã para você da próxima vez que eu for te ver. Você gosta de maçã? É maçã que vocês gostam, né? Gosto também de cenoura. Ah, então cenoura e maçã. Tem outra coisa acha importante de falar para nós? E aproveitar essa oportunidade para parabenizar vocês por esse projeto, por esse movimento. Dizer para vocês que vocês podem sempre contar com o meu tempo, com a minha presença, com a minha inteireza, com as minhas competências, viu? É muito bonito o que vocês fazem, a maneira como vocês transformam o mundo. Muito obrigada. Lá vai fazer a gente chorar, né, Pacito? De novo! A gente já chorou muito, né? Hoje choramos assim. É, mas é um choro bom, né? De emoção de pessoas boas que estão do nosso lado. É a humanidade, é isso, somos todos juntos. É a humanidade, é isso aí. Obrigada, Joana, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu conhecimento. E foi muito esclarecedor para nós, né? Eu acredito que nós vamos contribuir com muitos centros de ecoterapia do Brasil e que passam por esse desafio, tem uma grande paixão, uma grande vontade de fazer o bem e muitas vezes tem um entrave da parte burocrática e principalmente dessa relação, né, de gente com gente, porque a gente só faz ecoterapia com gente, né? Não é a mesma coisa, vocês fazem diferença. Parabéns, viu? O lance de achar que o direito é coisa ruim, né? Que é burocrático, ninguém nasce, ninguém monta um centro de ecoterapia dizendo, ai, que legal, vou contratar um empregado. Estou montando um centro de ecoterapia para fazer contratos de trabalho. Então, mas, de qualquer maneira, é importante que também esse lado esteja bem amparado, bem protegido. Faz parte da prosperidade. Obrigada, um beijo! Obrigada!